sem insultos. Vamos ouvir o que ela diz com a nossa tradução simultânea. Ao longo do tempo. Isso inclui, obviamente, fechar ou impedir o Nord Stream 2 de operar, o gasoduto. Vamos ajudar a diversificação do gás na Europa. Temos ouvido líderes europeus também discutindo sobre diminuir a dependência. E estamos olhando para outras opções em relação ao consumo da energia russa. Isso realmente se trata de 10% de nossas importações, mas esse suprimento teria um impacto nos preços e nos preços nas bombas de gasolina. E se o preço já está tão alto, não vai ser um impacto ainda maior com a situação como está? Se continuarmos com essas medidas? Isso torna tudo mais caro. Então, estamos olhando por esse prisma. O presidente comentou sobre isso, falou que a defesa da democracia sempre tem um preço. Então, as importações de petróleo e gás é uma que a gente vai ter que assumir, não é? Acho que há duas questões. Banir as importações russas ou diminuir os pagamentos das nossas sanções. São duas coisas diferentes. E a volatilidade no mercado de petróleo, como o presidente previu e como você comentou no discurso da semana passada, isso é um resultado direto da invasão da Ucrânia. E isso criou uma volatilidade. Uma das grandes razões que o presidente anunciou o lançamento de 3 milhões de barris da reserva estratégica é para lidar com isso e garantir que possamos colocar mais no mercado. Mas, mais uma vez, o prisma é como maximizar o impacto no presidente Putin e minimizar esse impacto no povo americano. O presidente Zelensky pediu que a Rússia tivesse uma limitação do seu poder de voto no Conselho de Segurança da OTAN. A Rússia seria removida como membro? Não vemos isso acontecer. Certamente, nós entendemos que tem um assento permanente no Conselho de Segurança. Então, é perturbador que a Rússia tenha essa responsabilidade e tenha usado a sua posição e de respeitado a Carta da ONU. Temos tentado isolar a Rússia e torná-la responsável pelo que está acontecendo. O presidente Zelensky pede um bloqueio do espaço aéreo. Esse é um ponto sendo considerado? A razão por que esse passo ainda não foi dado é porque a zona de exclusão aérea exige implementação e exige os militares americanos abatendo aviões russos, e isso geraria uma guerra com a Rússia, é exatamente o que queremos evitar. O presidente quer falar sobre a possibilidade da Ucrânia entrar na OTAN? O presidente busca receber o presidente da Finlândia, aumentar as relações bilaterais. Eles falaram 2 vezes em dezembro, dia 13, e em janeiro, dia 18. A relação americana e finlandesa será discutida. Existe também uma relação com a OTAN e a possibilidade de criar essa parceria para aumentar a defesa e aumentar a segurança na região. Mas isso depende dos membros da OTAN para determinar isso. A Rússia vem atacando a mídia independente. Qual é a sua reação? Estamos preocupados com isso e quero dar alguns exemplos. Vocês vão ouvir notícias bastante chocantes. Só um momento que eu vou buscar aqui a citação. Agradeço a paciência. Mais um momento, vamos lá.
O Kremlin está envolvido em um ataque à liberdade e à verdade da imprensa. Hoje, canais de rádio saíram do ar e foram atacados como VOA Rússia. A Rússia proibiu a mídia de divulgar o que está acontecendo e usar os termos invasão ou guerra. Eles só têm usado fontes estatais. Eles têm uma sessão especial do parlamento para lidar com relatos não oficiais, passíveis de 15 anos de prisão. Prenderam mais de centenas de manifestantes. Fecharam Twitter, Facebook, Instagram. O que eles estão tentando fazer é bloquear qualquer informação do que estão fazendo para invadir um país soberano e estão dando passos graves para fazer exatamente isso. O governo está se aproximando da possibilidade de proibir a importação de petróleo russo? Eu não tenho nenhuma avaliação sobre isso, mas existem diversas opções. Qual que é o ponto sendo calculado aqui para que os passos dos Estados Unidos sejam tomados ou não? Existe um processo político para qualquer decisão. Às vezes é mais rápido e às vezes uma série de fatores são discutidos antes da decisão. O Pentágono disse que tem um comboio de 65 quilômetros que está atrasado ou parado. O presidente acha que a Rússia vai de fato tomar Kiev com sucesso? Essa continua a aspiração. O Pentágono agora colocou 90% dos seus militares à disposição. Eles continuam a dar passos agressivos para tomar controle de Kiev. Existe a possibilidade de Biden e Putin se encontrarem pessoalmente enquanto a Rússia mantém a sua posição contra a Ucrânia? Não posso comentar sobre isso. Agora estão invadindo uma nação soberana e continuam escalando todos os dias. A diplomacia continua na mesa. Por que não descartar um encontro em pessoa se eles estão lá na Ucrânia? Temos discutido internamente sobre desescalar, sobre um conflito horroroso que está acontecendo. Não estamos planejando uma reunião ou uma ligação. O presidente foi claro sobre isso, mas essas discussões estão acontecendo internamente. Haverá novas sanções anunciadas hoje à tarde contra os oligarcas. Como é que a Casa Branca seleciona quais oligarcas estão sendo selecionados? Começa-se com os mais ricos ou com vínculos a Putin? Um dos grandes fatores é a proximidade ao presidente Putin. Queremos pressionar as pessoas próximas a ele, pressionar não os oligarcas, e o presidente tem focado nessas sanções individuais. Há uma proibição de viagem, que será um dos componentes desse anúncio. E os oligarcas já estão aqui. Acho que teremos alguma informação para dar mais detalhes para você, e o presidente terá mais informações em cerca de 30 a 45 minutos. Foi anunciado pelo presidente outro dia uma proibição de voos russos ou aeronaves russas no espaço aéreo americano. O que os Estados Unidos faria, então, se uma aeronave desrespeitasse essa proibição? Não tenho informação sobre incursões, posso verificar, mas nesse momento não tenho mais informações. Nós vimos as notícias sobre o comitê de 6 de janeiro e acredita-se que houve atividade criminosa. O presidente acredita que o ex-vice-presidente Pence deveria estar presente aqui no comitê? Bom, o ex-presidente tentou
afetar uma eleição legítima. Suas ações foram uma ameaça à nossa democracia e o presidente foi claro sobre a investigação e é isso que estamos vendo e você mencionou que isso foi relatado durante a manhã. Claro que respeitamos a independência do Departamento de Justiça, a confiança do povo americano e eles tomarão uma decisão sobre como lidar com isso. No caso do vice-presidente Pence, qualquer um deve participar do processo e participar da investigação. Quanto ao petróleo, houve um aumento de preços, não está no nosso interesse estratégico reduzir a oferta de petróleo. O presidente falou sobre o aumento da produção nacional e doméstica. Por que, então, não aplicar essa lógica à energia e aumentar a produção doméstica? Há 9.000 licitações aprovadas, então eu não vou lidar com essa questão agora. Não tem nenhuma expectativa para voltar a níveis pré-pandêmicos? Você acha que as empresas petroleiras não têm dinheiro para perfurar em locais que foram aprovados? Se essa pergunta for feita a eles, podemos falar mais sobre isso amanhã. Abrir o oleoduto pipeline talvez possa contribuir? O pipeline Keystone nunca foi operacional, levará anos para criar impacto. Muitos membros do Congresso comentaram sobre isso, mas isso não teria impacto sobre o problema de hoje. Durante os anos que demoraria para reduzir os preços, a gente continuaria comprando o petróleo russo? Bem, Jack, acredito que você sabe das ações que temos adotado sobre essa... Deixe-me terminar. O que podemos fazer ao longo do tempo é para reduzir a nossa dependência do petróleo. Os europeus precisam fazer isso, nós precisamos fazer isso, investir mais em energia limpa, outras fontes de energia, e isso vai evitar isso de acontecer no futuro, e os republicanos podem se juntar a nós nisso. Nós estamos financiando a guerra ao comprar petróleo russo, não? Isso representa apenas 10% das nossas importações. Nosso objetivo aqui, nosso foco, é garantir que qualquer ação maximize o impacto sobre o presidente Putin e minimize o impacto sobre o povo americano. O que estamos anunciando é que isso não deva aumentar os preços. Você poderia falar sobre se há critérios estabelecidos para a remoção das sanções? Uma pressão existe para o fim da guerra com as sanções. Como seria a continuação das ações? Claro, obviamente estamos no meio da invasão, então esse não é o momento para diminuir essa pressão, mas podemos falar sobre isso mais tarde. Não tem critérios claros sobre o que o Kremlin tem de fazer para não ter as sanções. Neste momento, estão marchando em direção a Kiev com um comboio e estão tomando atos bárbaros contra o povo da Ucrânia, então este não é o momento de oferecer opções. No contexto doméstico, houve uma contraproposta sobre um ponto fiscal, da reforma fiscal e provisões climáticas feitas pelo presidente no Estado da União. O que a Casa Branca acha das propostas? Há comunicações com o Senado, democratas e republicanos acontecendo. Não vou dar detalhes agora. O presidente comentou que ele vê vários componentes onde deve haver consenso no que foi proposto. Ele falou sobre isso durante a noite. Uma das coisas é a negociação de medicamentos de prescrição. Todos acreditam que o custo deve ser mais baixo. E o presidente tem dado passos para reduzir o
déficit. Isso já foi feito ao longo do ano passado, isso foi um recorde. E tornar os impostos mais justos é um dos componentes. Existe muita vontade no Capitólio e deve haver contínuas conversas sobre isso. Sobre a emergência, as medidas médicas que são apresentadas em termos de medicamentos, pode haver exigências para vacina em algum momento? Não creio que possa prever isso agora. A vacina ainda é a melhor forma mais efetiva, segundo os médicos, de proteger as pessoas de internações e de mortes.